Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso curso, dizer que esse formato de aula gravada foi feito para melhorar o aproveitamento do conteúdo que está aqui, de forma que pode ser visto e revisto, os slides podem ser estudados de forma mais aprofundada dessa forma o conteúdo teórico fica mais bem claro antes de iniciarmos as nossas aulas práticas e também sobra mais tempo para a gente dedicar ao aprendizado prático. Então vamos lá. O tema da aula é o passo a passo da cirurgia transforaminal. Meu nome é Marcelo Amato e junto com o Bruno César Aprile nós formamos o grupo de inovação endoscópica da coluna. Bom, é difícil começar uma aula de acesso transforaminal sem ao menos citar o Parvin-Scambin e o seu famoso triângulo de segurança. Então, inicialmente nós vemos aqui os limites do triângulo, né, delineados pela raiz emergente, aqui identificado como A, o saco dural e a raiz descendente como limite medial, identificados como B e D. Nós temos como limite inferior do triângulo o platô da vértebra inferior, né? E o assoalho do triângulo, identificado como C, é o disco intervertebral. Essa imagem ela está desconsiderando aqui, ou foi retirado da imagem, o pedículo e o processo articular superior, que também chamamos de SAP, né, para melhor visualização das estruturas neurais, mas é sempre importante considerar aqui que são importantíssimos limites anatômicos, o pedículo e a SAP. Bom, nós temos como tipos de abordagem, né, para o acesso transforminal, o acesso full inside, né, que eu considero uma técnica mais primitiva, né, porque tem muita destruição do disco e existem complicações a médio e longo prazo com relação a isso, né. E a técnica inside outside, né, que já é uma evolução, porque usa-se da estratégia de esvaziar o disco inicialmente para ganhar um espaço peridural e depois poder navegar no foramen com mais espaço para garantir a liberação das estruturas nervosas. Mas também é uma técnica que acaba destruindo muito o disco e podendo comprometer a saúde, né, desse segmento no decorrer do tempo. E a técnica que nós consideramos mais avançada e que nós preconizamos é a técnica full outside, porque ela visa poupar mais o disco, né, tratando apenas a parte doente, né, e assim liberando as estruturas neurais, que é o grande objetivo do procedimento. Ela pode ser chamada também de outside inside, ou seja, os instrumentos eles podem ser levados para o interior do disco, né, assim como a cânula, caso haja necessidade no decorrer do procedimento. Bom, como tudo é chamado de acesso transforaminal, eu acho importante aqui a gente esclarecer algumas variações básicas, né? Então, além do acesso transforaminal, nós temos o acesso extraforaminal, cujo início se dá no pedículo, né? Então, ele, como o nome já diz, o início da cirurgia é fora do foramen, né? E o ponto de partida é o pedículo e não o disco. E além do tradicional póstero-lateral, nós temos também o farlátero, né, ou extremo lateral. Bom, então a escolha da abordagem, ela depende do local da doença, obviamente, de considerações anatômicas individuais aí de cada paciente. E esse terceiro item que eu apontei aqui, né, como instrumental, técnica e experiência pessoal, né, eu acho que a ideia da gente estar estudando as técnicas continuamente, né, participando de cursos, enfim, é justamente limitar aos poucos esse item, né? De fato que a escolha da melhor técnica para cada indivíduo seja por conta da doença em si, das considerações anatômicas e não por conta de falta de instrumental ou então de falta de experiência pessoal em determinada técnica, né? Eu acho que esses fatores não devem atrapalhar a escolha da abordagem. Como vocês podem ver aqui, né, o acesso transforaminal ele é mais versátil. Esse foi um slide que eu modifiquei, tá, desse autor An, publicado em 2014, né, mas o fato do transforaminal ser mais versátil não é à toa.
que ele é o mais popular. Algumas equipes, por exemplo, utilizam só o acesso transforaminal para tratamento de hérnias de disco. E a questão aqui não é definir qual que é o melhor, mas sim mostrar isso, que realmente o transforaminal ele é mais versátil, e eu vou tentar explicar isso aqui com alguns slides. Então, numa hérnia central ou centrolateral, a gente tem a opção da abordagem interlaminar, né, e de um acesso transforaminal lateral, né? Vejam que o acesso mais lateral, né, do que o tradicional a 45 graus, também chamado de posterolateral, permite a introdução dos instrumentais mais para dentro do canal, né, sem que a SAP, né, a faceta articular, atrapalhe a abordagem, tá? Opa. O acesso posterolateral ele também pode ser utilizado para esse tipo de doença, até mesmo porque a gente usa óticas com angulações de 25 ou 30 graus, né? No entanto, é muito comum, né, nesse acesso haver uma destruição maior da SAP e ou do disco intervertebral. Muitas vezes o acesso ao disco ele vem lateral ao ponto de ruptura do ânulo fibroso, né? E dessa forma a falha no ânulo ela ficará maior para poder tratar a doença, ou então a SAP precisa ser danificada mais do que o necessário. Para as doenças intradiscais, né, então, sem dúvida, o acesso transforaminal posterolateral é o mais adequado, até mesmo porque ele é mais seguro do que o acesso extremolateral, né? E eu vou mostrar para vocês o porquê dessa maior segurança do posterolateral e o porquê que ele é mais popular, né? As hérnias intraforaminais, né, ou foraminais, também podem ser abordadas tanto pelo acesso transforaminal posterolateral quanto pelo transforaminal extremolateral. As estenoses foraminais, né, sem dúvida o acesso extraforaminal lateral, numa situação como essa apresentada aqui nessa figura, é o mais adequado, tá? Para as hérnias extraforaminais, então, o acesso extraforaminal posterolateral. Nada disso precisa ser decorado, é só uma questão da gente acostumar a avaliar a ressonância pré-operatória, o local da hérnia de disco, né, da doença a ser tratada, a orientação das facetas articulares, o tamanho dessas articulações, os obstáculos, né, ósseos como crista ilíaca, processo transverso, então tudo isso sendo avaliado, né, nos exames pré-operatórios, como a gente vai ver, nos facilita desenhar melhor a programação cirúrgica. E com relação às considerações anatômicas, então, aqui é um slide também bem conhecido, né? E a janela interlaminar, ela aumenta de cima para baixo nos segmentos lombares, e o forame intervertebral, ele aumenta de baixo para cima, ou seja, né, um acesso interlaminar é favorecido nos espaços L5, S1 e L4, L5, e os acessos transforaminais são mais favorecidos do nível de L3, L4 para cima, tá? Sendo L5, S1 um acesso possível, né? Mas mais difícil, e na grande maioria das vezes para L5, S1 a gente acaba escolhendo o acesso inter ou translaminar. Aqui, com relação ao tamanho do triângulo de Cambi, esse trabalho é um trabalho muito interessante. Existem outros, né, que mostram essas variações anatômicas, né? E esse daqui mostra que em torno de 80% dos pacientes não apresentam um triângulo de Cambi original, né? O famoso triângulo de Cambi, né? Com espaço suficiente para comportar uma cânula de trabalho. 80% dos pacientes apresentam o tipo 1, que é a ausência de triângulo de Cambi, ou o tipo 2, né, que é um triângulo de Cambi pequeno. Né? Isso justifica o motivo porque alguns grupos utilizam a foraminoplastia de forma rotineira no acesso transforaminal,
Também explica o porquê a técnica inside out é perigosa, né? Porque muitas vezes o espaço, o treino de câmbio não comporta uma cânula, né? Então o espaço ele precisa ser trabalhado antes da inserção dos instrumentos. E também explica o porquê que o índice de neuropraxia no acesso transforaminal ele pode chegar a até 20% em algumas séries, tá? Bom, contraindicações atualmente, né, para o acesso transforaminal, elas são relativas, como vocês podem encontrar na literatura, porque a tecnologia de brocas e mesmo instrumentais para foraminoplastia, né, que existem hoje por diferentes empresas, né, a gente consegue acessar a maior parte das doenças, das estenoses, né, com acesso transforaminal. Né? Então, o que a gente precisa talvez considerar, né, são pontos como tempo cirúrgico, possibilidade de preservar estruturas, né, posteriores, como o ligamento amarelo, na hora que a gente escolhe o acesso interlaminar, né? A gente necessariamente o ligamento amarelo é mais danificado do que no acesso transforaminal. Então, eu acho que esses são pontos mais importantes para a gente considerar, né, na hora de escolher o acesso, porque é o que eu disse, como vocês podem ver facilmente na literatura, dar para tratar com acesso transforaminal a grande maioria das doenças. A questão é se realmente esse é o melhor acesso para determinado paciente e doença. Então vamos para o passo a passo, né? Então eu dividi aqui em 7 pontos: a programação cirúrgica, o posicionamento e anestesia, ponto de entrada na pele, punção discal, epidurografia ou discografia, posicionamento dos instrumentos e a descompressão endoscópica. Então, inicialmente, como a gente vem falando aqui, a escolha do acesso, né, checar nos exames de imagem as dificuldades que serão encontradas naquele paciente e definir o ponto de entrada. A definição do ponto de entrada é muito interessante de ser feita com cautela, né? Porque é uma dúvida que todo mundo apresenta, né? Na hora da cirurgia, né? Quando a gente está orientando aí os colegas, vamos entrar em que ponto? Isso facilmente pode ser definido no consultório, né? Com um programa de avaliação de imagem, como o OROS, Osirix, enfim, a medida do centro, né, da linha média até o possível ponto de entrada pode ser mais facilmente medido nesses programas do que na chapa ou no exame impresso. Esse caso aqui, como vocês podem ver, no hernia de disco L4, L5, né, favorável até por um acesso transforaminal, né, crista ilíaca baixa, né, uma extrusão centrolateral, enfim. A hora que a gente fez essas medidas, né, vocês podem ver que a faceta articular, né, ela tem o processo articular, ele é grande, né, bem a posição dele mais coronalizado, né, e a hérnia de disco apontando aqui bem para posterior, né, ou seja, para a gente fazer um acesso posterolateral, grande parte do processo articular superior teria que ser sacrificado, né? E para fazer um acesso, mesmo fazendo um acesso extremo lateral, né? Mesmo assim a entrada, né, no disco ela seria também um pouco mais lateral do que o ponto principal aqui da extrusão, né? É possível? Mas avaliando aqui o raio-x, a gente vê que o paciente tem uma janela interlaminar bem considerável em L4, L5, né? Então, nesse caso, a gente optou por um acesso interlaminar L4, L5, tá? Aqui, como eu disse, né, o estudo do ponto de entrada nesses equipamentos, nesses softwares, né, são bem mais fáceis de ser realizado, porque a gente pode acompanhar aqui a curvatura da pele para definir o ponto de entrada. E aqui numa hérnia foraminal, vocês veem que a gente traça uma linha reta que paralelo à SAP, ou seja, a SAP ela não vai atrapalhar, né, nesse acesso. A necessidade de foraminoplastia é praticamente ausente nesse caso, e a gente consegue medir aqui uma distância de 9,5 centímetros a partir da linha média.
Bom, posicionamento, o paciente então fica em decúbito ventral, né? A gente tenta com coxins, né, e com a flexão aqui do tronco, tirar um pouco da lordose e aumentar o espaço dos forames e é o mesmo posicionamento que a gente usa também para o acesso interlaminar, né? E a gente utiliza, né, o monitor do vídeo do lado direito do cirurgião destro, tá? E o monitor da radioscopia do lado esquerdo. Aqui, mais uma vez, né, também com a equipe aqui posicionada, o arco ele fica no centro, né, o vídeo, né, do lado direito do cirurgião e o monitor da radioscopia do lado esquerdo. Aqui lembrando, então, para os acessos transforaminais a gente usa sedação e anestesia local, né, de forma preferencial, porque, como a gente mostrou, muitas vezes o triângulo de Cambi ele engana, ele é pequeno, não comporta uma cânula de trabalho e às vezes a punção pode acabar pegando a raiz emergente. E se o paciente está sedado, uma sedação consciente, né, com a possibilidade de conversar com o paciente, a gente consegue monitorar o correto posicionamento da agulha e em seguida dos instrumentos. Então aqui o ponto de entrada, a gente traça uma linha paralela ao disco, né? Uma linha também, aqui ficou faltando slide, mas uma linha na linha média e uma linha perpendicular a essa na direção do disco, né, em AP. E depois vira esse perfil e uma linha traçada aqui na lateral do paciente. E aqui é interessante que se for necessário fazer uma angulação crânio-caudal, né, o Ferguson, a linha perpendicular à linha média, ela vai ficar um pouco deslocada. Isso atrapalha um pouco a orientação, principalmente em quem está começando a fazer o acesso transforaminal. Então, o ideal é tentar deixar os platôs bem alinhados aqui, mas de preferência com uma angulação da mesa e não do arco cirúrgico, tá? Aqui, além da marcação dos centímetros, né, que é bem conhecida, e aqui, como eu disse, existe esse hábito das pessoas marcarem 8, 10 e 12 centímetros a partir da linha média, mas a princípio o ponto de entrada ele deve ser programado previamente, tá? E se eu não programei o ponto de entrada, o que eu faço? Aqui tem uma pequena dica, né, que é quando o dorso do paciente ele começa a cair, né, então geralmente na pequena curvatura que tem aqui, nesse caso aqui que está dando aqui em torno de 9, 10, né, esse costuma ser o melhor ponto para o acesso posterolateral, tá bom? Bom, além da marcação por centímetros, nós temos uma outra técnica de marcação, né, que é a marcação de uma linha na altura dos processos espinhosos e uma outra linha na altura dos processos articulares. E essa linha é marcada, então, na lateral do paciente. Aqui, como vocês podem ver, então, a marcação por centímetros e a marcação aqui da linha do processo espinhoso e da linha do processo articular. Nossa, mas é muito lateral essa linha. Essa é o espaço em que se faz o acesso transforaminal extremo lateral. É realmente, por isso que é o nome extremo lateral. Tá? Então, apenas lembrando, né, um pequeno detalhe, essa linha do processo espinhoso, né, ela é mais segura do que a linha dos processos articulares, para quem quiser iniciar né, com acesso extremo lateral, né, e eu não recomendo que isso seja feito nos primeiros casos. Realmente o cirurgião tem que estar bem habituado com o acesso posterolateral para depois partir para o acesso extremo lateral. E aqui na altura, né, assim, nos níveis lombares altos, notem que se a gente utilizar a linha dos processos articulares, ou seja, imagine essa linha aqui lá na lateral do paciente, se a gente for puncionar o disco aqui, a gente vai invadir a cavidade abdominal, tá? Então, nos níveis lombares altos, L3, L4 para cima,
No acesso extremo lateral, a gente sempre utiliza a linha do processo espinhoso e nunca a linha dos processos articulares. Nos níveis mais baixos, como vocês podem ver aqui, L4, L5, L5, S1, né? Muito difícil o acesso extremo lateral L5, S1, mas enfim, nesses níveis mais baixos pode ser utilizado a linha dos processos articulares. Esse é um slide que eu gosto de mostrar, né, para tentar explicar melhor o porquê que o acesso posterolateral ele é mais seguro do que o extremo lateral. Quando a gente entra posterolateral, a gente tem essa visão do triângulo de Kamen, né? Então notem que a área, né, bidimensional do triângulo de Kamen aqui, ela é maior do que quando a gente faz o acesso extremo lateral, só por conta da rotação, né, da coluna vertebral. A raiz emergente ela vai ficar na nossa frente. Então aqui, né, no acesso extremo lateral, o ponto de punção do disco, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, ele precisa estar perfeitamente localizado acima dos pedículos, né? Um pequeno deslocamento desse ponto para lateral pode acabar danificando a raiz emergente. E os instrumentos aqui, eles vão sempre trabalhar em cima da raiz emergente, né? Então, precisa realmente tomar bastante cuidado aqui nesse acesso extremo lateral, principalmente no início da prática cirúrgica, tá? Bom, punção discal, começar sempre com o arco em AP, né? A gente vai buscar a linha pedicular medial, ou pelo menos o espaço entre a linha pedicular medial, né, e a linha pedicular lateral, tá? Se ficar aqui na linha pedicular média, né, que é um intermediário aqui entre essas duas linhas traçadas, tá ótimo, né? Então, lembre que o triângulo, a base do triângulo de segurança está bem aqui, né? Aqui a gente já tem a raiz emergente saindo. Bom, então antes de começar a punção discal, checar se o paciente está consciente, tá? Às vezes o anestesista aprofunda um pouquinho mais o paciente, ele acaba dormindo e a gente pode realmente machucar a raiz aí nessa punção, então chequem se o paciente está consciente. Anestesia da pele e do trajeto pode ser feita com lidocaína 2%, tá? Depois eu gosto de iniciar com uma agulha mais fina, né? Aquelas agulhas de hack, costumo errar para posterior, para encostar na faceta. A hora que eu encosto na faceta, eu anestesio com 4 a 5 ml de xilocaína 1%, tá? E aí, encontrou um anteparo, né? Muda para perfil para a gente ver se a ponta da agulha tá na faceta ou se tá no disco. Então, aqui lembrando mais uma vez que essa agulha nesse ponto aqui, né? Ela tá fora do triângulo de Cambre. Então, note aqui que a linha pedicular lateral, né? Ela tá aqui e a agulha ela tá lateral à linha pedicular lateral, tá? Então, é muito comum isso no começo, né? Então notem, tentem sempre chegar com a agulha aqui na linha pedicular média, tá? Bom, feita a punção em AP, encontrou um anteparo, muda para perfil. Checa, né, se a agulha está posicionada na linha vertebral posterior. Se ela tiver aqui na linha pedicular medial, de média para medial, e no perfil ela está na linha vertebral posterior, então ponto de punção discal perfeito, tá? Cuidado para não entrar no disco no AP, porque vai perder referência na hora que mudar para perfil. Segurem a agulha no ponto, porque essa agulha, principalmente na cirurgia real, né, menos no cadáver, né, mas na cirurgia real ela pode voltar um pouquinho e a gente também perde referência. Notem que aqui, se a gente tiver uma hérnia de disco grande, né, centro-lateral ou foraminal, provavelmente esse ponto, né, de anteparo ele vai ser um pouco posterior aqui à linha vertebral posterior por conta do abaulamento discal. Se precisar, aqui perdeu referência, a agulha saiu, não está no ponto bom, não puncionem em perfil. Volta para AP e punciona em AP, tá? Isso é muito importante.
eu ouvi em alguns cursos passados, alguns alunos falando que, não sei quem começa a punção em perfil, isso não pode ser feito, tá? Nunca faça a punção em perfil inicialmente, porque a gente pode atravessar o forame, atravessar raiz dura, chegar lá do outro lado, né? E a gente está sem a noção, né? E isso a gente só consegue em AP. E o Scott Dog, né? Algumas pessoas também perguntam se pode ser feito a punção em Scott Dog. Até pode. Eu já tentei algumas vezes, até mesmo para poder dar essa resposta. E geralmente a angulação ela atrapalha demais a inserção dos instrumentos e muitas vezes pega a lateral da mesa, que tem um ferro ali na lateral, geralmente, e atrapalha a imagem. Então, a gente não recomenda fazer a punção discal em Scott Dog para endoscopia, tá? Bom, a epidurografia é uma arma que pode ser utilizada numa punção difícil, né? Que o paciente está reclamando, você punciona, o paciente reclama de dor, enfim, pode ser feita uma epidurografia, que como vocês veem aqui, desenha totalmente a raiz emergente, e dessa forma a gente consegue fazer uma punção com mais segurança. A discografia e cromatografia, né, do disco, né, a gente pode realizar, tá? Geralmente eu misturo 2 ml de azul de metileno com 8 ml de contraste, e dessa solução eu injeto 2, 3 ml, não mais do que isso, tá? Vocês vão ver alguns vídeos aí, né? Acho que um vídeo que eu mostrei com azul de metileno que vazou para o espaço peridural. Então, eu com o tempo fui usando cada vez menos o azul, e a cirurgia transforaminal ela é totalmente possível de ser feita sem a injeção de azul de metileno, tá bom? Pode ser feita a discografia provocativa, caso haja dúvida, né, se é o local a ser operado, né? Mas em geral, para as hérnias, a gente não precisa da discografia provocativa, né? Então aqui a inserção dos instrumentos, tá? Então agulha, fio guia, depois a retirada da agulha, inserido o dilatador. Esse dilatador ele vem até a linha vertebral posterior, né? Pode ser utilizado o martelo, ele pode ser utilizado para inserir o dilatador dentro do forame, né? E ele não voltar, né, quando a gente solta os instrumentos. E em seguida do dilatador a cânula de trabalho, tá? Então aqui vocês podem ver a cânula de trabalho no perfil e no AP. E agora vamos passar para a descompressão endoscópica, né? Esse é um caso bem antigo, né? E de uma hernia disco L4, L5, centro lateral esquerda, e a gente optou por um acesso transforaminal. Podem ver aqui, né, que o ponto de entrada inicial que não está bom, né? Mas a gente tem uma situação aqui que quando a gente entra totalmente paralelo aqui ao disco, é muito comum a articulação, né, a SAP, jogar a agulha para a lateral. Então, muitas vezes é impossível a gente ficar no ponto de entrada perfeito, né, a não ser que a gente mude a entrada. Se a gente fizer uma entrada mais cranial, né, com uma angulação crânio-caudal, a gente sai um pouquinho da SAP, ou então uma abordagem mais lateral, né, a gente consegue também entrar mais no forame e ficar mais em cima do pedículo, tá? Se o paciente estiver consciente, né, e foi possível avaliar o triângulo de segurança aí nos exames pré-operatórios, muitas vezes não é tão fácil, mas dá para avaliar o tamanho do forame, a localização da raiz, né? E o paciente estando acordado, a gente vai conversando e às vezes é possível fazer uma punção mais lateral, uma punção, um ponto de entrada um pouco mais lateral, como esse deste exame. Então, nesse paciente foi injetado azul com contraste, né? E aqui eu vou passar para vocês a cirurgia e vou descrevendo aqui o passo a passo. Então, inicialmente, né, após a retirada do dilatador e a inserção do endoscópio, checar a orientação da cânula. Então, notem, aqui a gente está caudal e aqui cranial,
e para as 12 horas é medial e 6 horas é lateral. Notem que depois da inserção do endoscópio que eu fiz a rotação da cânula, dessa forma garantindo que a raiz vai ficar aqui afastada. E aqui os pontos principais, né, e esse é um dos pontos iniciais, que é realmente a localização visual ou tátil do processo articular superior que está aqui, do pedículo que está aqui às 3, 4 horas, e do ânulo fibroso. Tá? Então, localizou essas estruturas, iniciar o trabalho de dissecção, né, adjacente ou em cima dessas estruturas. Né? Não sair coagulando, cauterizando tecido mole sem saber, pelo menos na palpação, onde que essas estruturas estão localizadas. Então, limpeza de campo operatório e hemostasia com o aparelho de radiofrequência. Aqui, se necessário, né, fazer uma foraminoplastia, né, e em seguida a anulotomia. Nesse caso a gente não fez a foraminoplastia, não foi necessário, porque logo após a anulotomia aqui a gente conseguiu a retirada de um fragmento extruso considerável. Como vocês vão ver na foto a seguir, né? Aqui foi feita uma pequena ampliação da anulotomia para ressecção do fragmento. Então é uma daquelas hérnias que são boas de serem tratadas, né? Os fragmentos, esses foram os maiores fragmentos que eu já tirei em uma peça só. E aqui vocês podem ver, né, que a cânula já se movimenta com muito mais facilidade depois da ressecção da hérnia. A gente consegue enxergar as estruturas, né, gordura aqui peridural. Né? Não há necessidade em todos os casos a gente observar a raiz emergente, principalmente se não é ela que está com compressão, né? Então esse aqui é o fragmento que saiu numa peça só. E é isso aí. Esse outro caso, né? Então a gente, né? Como eu ressaltei, fazer avaliação pré-operatório nos softwares de visualização de imagem, medindo o ponto de entrada na pele. Então notem aqui, ponto de entrada 14 centímetros. A gente vai ter a SAP, né, aqui talvez atrapalhando um pouco a inserção dos instrumentos, até a gente chegar num ponto de entrada que seja mais próximo da hérnia do fragmento extruso, né? Então vamos aqui ver as imagens da endoscopia. Então aqui a gente está cranial, aqui caudal, né? Então notem a inserção dos instrumentos, a rotação da cânula, a percepção tátil, né, e visual dos nossos principais pontos de referência. Aqui então caudalmente processo articular superior e às 12 horas, e pedículo aqui às 4, 5 horas, e aqui o ânulo fibroso, né, aqui gordura epidural já. Então, após esse trabalho, né, de limpeza, a gente, como planejado, né, previamente, ali a gente viu que a SAP ia atrapalhar um pouco, não dava para ver ainda o local de maior abaulamento ou de protrusão do disco, então aqui a gente optou por ampliar o nosso campo de trabalho com uma foraminoplastia. Pode ser feito com broca, com formão, com Kesson, mas o mais fácil realmente é fazer com brocas. Para foraminoplastia, as brocas flexíveis também são uma excelente arma. Aqui já tinha o ânulo, né, mais um aspecto mais doente, então a gente optou por fazer a anulotomia neste ponto. Notem que nesse caso o núcleo também está azulado, né? Então eu fiz a injeção de azul de metileno.
E aqui, após a retirada de algum fragmento, a cânula já se movimenta com mais facilidade. A gente começa a ver gordura epidural aqui, tá? Eu ainda não estava totalmente satisfeito com a liberação do disco, parecia que tinha uma protrusão aqui ainda, né? E na palpação com o trigger dava para notar esse abaulamento. Apesar da gente já ver aí, né, o canal bem mais livre do que no começo da cirurgia. Aqui nota que dá para ver a raiz emergente, ó, né? Então com o afastamento da cânula, ó, esse ponto aqui é a raiz emergente. Então eu estou virando a câmera para cranial para identificar, né, a raiz. E aqui, como eu disse, eu ainda não estava contente com esse abaulamento do disco. Então eu optei por abrir um pouco mais o ângulo nesse ponto. Que ficou uma abertura, né, tamanho da cabeça do Love, né? Então milimétrica, né? Cerca de 3, 4 milímetros aí de abertura. E aqui finalizando a cirurgia. Bom, algumas dicas para a solução de problemas, né? Então, falha na identificação das estruturas. Usar a fluoroscopia, tá lá para isso, né? E considerar uma nova punção, tá? Então, se a fluoroscopia checou, não tá legal, o dilatador não está bem posicionado, né? Ou já está com o endoscópio lá e a cânula de trabalho está fora, saiu do foramen, migrou para cima, para baixo, para lateral, nova punção, né? Não fiquem tentando corrigir, né, com o endoscópio, com a cânula de trabalho, né? Porque dá muito mais trabalho e pode acabar machucando a raiz emergente, tá? Na eventualidade de sangramento, né, a gente tem algumas alternativas, né? Aumentar a irrigação, usar uma borrachinha, recolocar o dilatador, né, o obturador, né, e deixar um tempinho lá, 5 minutinhos, para o sangramento parar. Utilizar a radiofrequência em coagulação, né, não sair usando o turbo, né, quando começa a ficar muito sangue, a gente não enxerga muito o que está acontecendo, então não use o turbo, né, usa sempre a coagulação para procurar o vaso que está sangrando. E a flexão lombar ela pode ser retirada, né, com movimentação da mesa, né, porque ela acaba estirando os vasos peridurais, então retornar, fazer um pouco de extensão lombar pode ajudar no controle do sangramento. E depois, se tiver dúvidas com relação à descompressão, é uma dúvida bem frequente, né, avaliar a pulsação das estruturas nervosas, a facilidade para a movimentação da cânula e comparar a quantidade de material retirado, né, com os exames pré-operatórios. Agora nós vamos falar da aplicação do acesso transforaminal no modelo porcino. Então, apesar das diferenças anatômicas, né, no início do aprendizado das técnicas endoscópicas, a atenção e energia devem ser focadas em ganhar habilidade cirúrgica. Esse é o foco, né? Então, o manuseio bimanual do endoscópio, proporcionando orientação adequada e utilização de todo o campo visual possível, aprender a coordenar mãos e olhos, aprender a introduzir e manusear os instrumentos de forma correta, sem danificar estruturas de interesse, sem danificar também o instrumental, né? Ou seja, o aprendizado simultâneo da anatomia ele é secundário nesse momento, né? Esse autor, né, o Buscher, ele também diz que também defende a utilização do porco, não para endoscopia, mas para diversas outras técnicas cirúrgicas, né? Pelo fato da coluna do porco ser menor e mais delicada, mais destreza e habilidade
é necessária, então mais ganho, né, com esse detalhe. E uma outra questão é que a semelhança da sensação tecidual, né, com o ato cirúrgico, isso pelo fato, né, do modelo porcino, o porco ele pode ser sacrificado logo antes do treinamento, né, e então o tecido ele é muito semelhante ao tecido da vida real, né, e então isso facilita o correto uso dos instrumentos, a força correta que é necessária ser feita, né? Diferente de outros modelos em que o tecido fica muito duro ou muito diferente do que é na vida real, tá? Bom, existem algumas diferenças, obviamente, da anatomia do porco, né? Então, por exemplo, a altura discal, né? Então, no humano, aqui L4, L5, nós temos 10 milímetros, né, de altura discal, né? Sendo que no porco, no centro, ela pode chegar a 5 milímetros, mas na lateral é 2,5 milímetros, né? Então, é difícil entrar com o instrumento, às vezes é difícil até de entrar com a própria agulha, né, no ponto no acesso transforaminal, no ponto que vai ser necessário a punção discal, tá? É, esse é um detalhe. Outro é que o porco possui 6 vértebras lombares, tá? Então isso na verdade ajuda, né? Porque a gente tem mais segmentos aí para treinar. E o porco ele tem uma boa altura foraminal, né? No sentido antero-posterior, o forame ele não costuma ser muito largo, né? Então pode dificultar um pouco o acesso com os instrumentos, mas a questão é que a técnica cirúrgica por transforaminal que a gente preconiza, que é outside in, e o treinamento, né, da foraminoplastia, que como eu mostrei na outra aula, ela é necessária, né, na grande maioria dos casos, isso facilita esse treinamento, porque muitas vezes a gente vai ter que começar, né, a outside in, sempre no porco precisa ser iniciado o outside in, e esse trabalho para ampliação do foramen, muitas vezes ele precisa ser realizado para a introdução dos instrumentos, tá? Então, nós vamos fazer uma revisão aqui da técnica agora no porco. Então, todas as marcações na pele podem ser feitas da mesma forma, né? Então, inicialmente marcando a linha média do dorso do animal, depois marcando uma linha paralela ao disco, perpendicular à linha média. Aqui podemos marcar os 8, 10, 12 centímetros a partir da linha média para a entrada. No trabalho que nós publicamos aqui, a punção ela foi feita a 12 centímetros, tá, da linha média. Aqui também a título de treinamento pode ser feito as linhas laterais aqui, tanto da altura do processo espinhoso quanto da altura dos processos articulares, para a tentativa de um acesso foraminal, de um acesso extremo lateral, tá? Então, como eu comentei, somente a técnica outside in, que é realizada no porco. A foraminoplastia ela precisa ser feita, né, aliás, o treinamento, né, no porco, é justamente a gente, toda a punção que pode ser feita, treinada e realizada com a anatomia muito semelhante à do humano, e depois de inserido o endoscópio, esse é o treinamento que a gente vai fazer a foraminoplastia, limpar a SAP, limpar o pedículo, limpar o ânulo fibroso, fazer a foraminoplastia, identificar a raiz descendente, identificar a raiz emergente e, se for vontade, entrar dentro do disco com os instrumentos. Então, vamos lá. Aqui nós vamos começando com o acesso, deixa eu voltar um pouquinho. Então, a punção discal em AP, assim que a gente identifica, né, notem que essa punção ela está bem na linha pedicular medial, né, então aqui acima do pedículo. Encontrou o anteparo ósseo no acesso, na visão em AP, vira para perfil. Em perfil, a gente nota a agulha na linha vertebral posterior, insere então o fio guia, é retirado a agulha, insere-se o dilatador, insere a cânula de trabalho, tira o dilatador e insere o endoscópio.
Então aqui vocês podem ver a cânula, né, de trabalho aqui ainda não foi rodada, vai ser rodada sob visualização direta. Nós temos aqui as caudal às 3 horas e às 9 horas cranial. A gente já identifica o processo articular superior, a SAP, e o pedículo aqui às 4, 5 horas. Então, utiliza-se a radiofrequência para limpar o campo operatório e aqui a gente já prepara a SAP para fazer a foraminoplastia. Notem aqui esse arco, né, que é comumente visto também na cirurgia transforaminal. Então, pedículo, SAP e disco. Notem que o disco está corado, né, eu consegui injetar um pouquinho de azul de metileno nesse modelo. Aqui o porco é interessante, né? Porque ele não tem artrose facetária, nada aqui. Então, logo após a SAP, a gente já consegue identificar aqui a IAP, né? Então, a gente inicia aqui a foraminoplastia a partir da ponta da SAP. Notem aqui ligamento amarelo, logo medial e anterior à SAP. Aqui é mais um pouco da pars, né? Notem que eu faço ressecção também dessa porção óssea para ganhar espaço aqui dentro do canal vertebral. Aqui um pouco de ligamento amarelo e aqui vocês já podem ver a raiz descendente, tá? Então aqui após a foraminoplastia, identificação de ligamento amarelo, saco dural com raiz descendente. Aqui tem uma, ó, tá vendo que eu danifiquei aqui a dura mater, né? Então dá para ver dentro da dura, né? Então a ideia, como eu falei, é bem delicado o porco, então isso pode acontecer, mas a ideia é preservar a dura mater e a raiz descendente. E aqui o disco, a gente pode entrar dentro do disco, ampliar o ângulo se for à vontade, checar na escopia em que ponto que está do disco, né? E fazer uma dissectomia aí com a pinça. Isso na verdade é a parte mais fácil aí do procedimento. O porco não vai ter hérnia de disco, né, para a gente fazer esse trabalho, mas pode ser simulado esse trabalho com o LOVE para retirar o disco do modelo, tá bom? Então aqui estão as imagens que eu mostrei. Essas imagens vocês vão ter acesso no nosso artigo. A gente vai disponibilizar o PDF dele para vocês. E aqui, revendo então também as imagens do artigo, a gente consegue rever os pontos anatômicos aí de referência. Aqui a SAP, o pedículo, o ânulo fibroso. Aqui depois da foraminoplastia, né, a raiz descendente. Né? Aqui nesse ponto também, raiz descendente, ligamento amarelo, ânulo fibroso. E aqui também o ânulo, e aqui uma visão mais cranial, a gente consegue ver aqui também a raiz emergente, tá? Esse é o trabalho que foi publicado em 2018 e aqui são imagens da nossa equipe, do nosso local de trabalho e aguardamos vocês logo mais aí na parte prática. Muito obrigado pela atenção.